fundamentar corretamente. O que ele vai dizer, e aí ele fecha a questão dos ídolos, e o que Francis Bacon vai dizer que não é necessariamente você tem que vencer os ídolos, mas é necessário que você traga à tona durante o seu processo de investigação, né, para que você reconheça que ali pode estar uma coisa que vai intervir no seu resultado. E você, como pesquisador, tem que ter a seriedade, né, de não permitir que isso aconteça, de não deixar que a idolatria ela modifique, né, ela transforme ou intervenha na questão do resultado de uma ciência que deve ser imparcial. Né? Basicamente isso. Então, ele vai se contrapor, fazer uma crítica ferrenha aos filósofos, né? Nesse sentido. Ele vai especialmente falar sobre essa questão da subjetividade em que ele não concorda, do método dedutivo. Né? Ele vai falar da filosofia moral, né? Essa questão de corpo e alma, ele não concorda, e por isso tudo tem que ser provado, milimetricamente provado e reprovado, né? Experimentado, né? As últimas consequências para que você possa ter uma visão geral. E quanto à questão do intelecto diante da natureza, de que o ser humano, de que conhecimento é poder. O poder a gente pode manipular, não, desculpa, não é esse o termo. A gente pode conhecer a natureza e dominar a natureza através do conhecimento que a gente desenvolve, né? E para isso é necessário que a gente regule a mente. Ele faz justamente o contrário. Ele não aceita esses processos subjetivos da mente como um instrumento válido para a produção da ciência. Mas ele diz que a gente tem que regular a mente para não deixar que ela deturpe os nossos resultados científicos. E é basicamente isso aí, né? E que ele vai dizer ainda que Deus, na perspectiva de Francis Bacon, Deus é a natureza. A natureza é o substitutivo de Deus, né? Diferentemente de Descartes. E é basicamente isso aí. Estou à disposição. Beleza. Aqui é interessante falar. Olha lá, bate palminha, muito bem. Faz Black Panther, muito bem. Bem, gente, Bacon é um dos pensadores mais importantes para o pensamento científico quando a gente pensa na Inglaterra. Né? Há quem fala, inclusive, nessas lendas da internet, há quem acha até que Bacon nem existia, que era um pseudônimo de Shakespeare, dada a sua relevância, sua importância e inteligência. E, na verdade, boa parte do pensamento de Bacon ele vai servir justamente para essa ressalva importante de qual tipo de pensamento nós estamos construindo. A gente gosta de a primeira aula ser Descartes e Bacon justamente para a gente fazer o teste com as dualidades aqui, né, do indutivo com o dedutivo. Ou seja, partindo da premissa maior, que eu não questiono, que é Deus, que é a premissa de boa parte das construções científicas. Não se iludam, meus amigos e minhas amigas. Né? Maior parte dos seus textos neste mestrado, seja dos artigos das disciplinas, seja da própria dissertação que está da tese, vão ser construídos no método cartesiano, na ideia de uma premissa maior do qual você não questiona e daqui, com uma pirâmide invertida, vai afunilando até chegar à sua proposta. Mas o que é mais importante a combater é evitar a ditadura do pensamento único, de uma única forma. Se só constrói pensamento científico dessa forma. Você vê muita asneira quando os professores de direito se arvoram a falar de metodologia. Você vai ver as pessoas abrindo a boca para dizer não cabe pesquisa de campo, não cabe investigação desse jeito. Não, mentira. Todo método pode servir, toda técnica pode servir. Vai depender da finalidade que se quer. E aí é importante abrir os horizontes justamente para, com Bacon, compreender as situações concretas que levam à construção de regras maiores, de regras gerais. E, nesse ponto, há, na construção científica, e é uma grande lição para todos que leram o trabalho, né, compreender essa figura dos ídolos. Por quê? Porque você vai ter, na sua pesquisa científica, diversos ídolos que vão atrapalhar a obtenção do seu resultado. Eu estou ensinando há 25 anos. Né? No mestrado, eu estou ensinando há 15.
E aí, o que é que eu posso lhes dizer? Com frequência, a gente vê... não, 16, né? 2004. Né? A gente vê as pessoas se atrapalhando para fazer seus trabalhos de conclusão, suas dissertações em tese, por causa de uma idolatria de determinados professores, até dos orientadores ou influência dos colegas. E por isso que eu acho que é importante, Karina, que você possa tentar identificar, fica com pergunta. Quando você leu a parte dos ídolos de Bacon, e é a segunda vez que você lê Bacon, porque você fez o primeiro trabalho sobre Descartes no semestre que foi cancelado, mas leu Bacon porque era outro trabalho. E aí eu digo, o que é que você vê, como é que você aplicaria esses ídolos que você viu aí no texto de Bacon, ídolo da caverna, e cada um desses para o pensamento científico? Você consegue identificar pelo menos alguns? Fica a provocação, a menos que Nelson queira falar mais alguma coisa. E distro que pedir socorro, né? Não vou mentir, a expressão do pessoal velho que nem eu pedir pinico, liguei para João Glicério, ele entrou no sistema com a minha senha, abriu, depois me botou de host e aí está gravando, ou seja, a parte de Karina está gravada, mas infelizmente a parte de Larissa não ficou gravada. Acho que eu vou botar a Larissa para expor tudo de novo, só para gravar aí para o sistema, mas e até mesmo porque fizemos uma proposta interessantíssima na provocação de Natália para um artigo, estou repetindo isso porque agora está gravando, né? Especificamente de uma análise do discurso do ódio como um instrumento de combate ou negação ao racionalismo cartesiano. Vamos lá. Karina, fiz a provocação, joguei a batata quente, responda. Deixa eu ver se eu entendi direito, porque houve uma falha na hora que o senhor estava falando. A pergunta foi se eu consigo identificar Aplique algum os ídolo ídolos desse. de Bacon para o pensamento científico. Como é que você metaforizaria ou exemplificaria aqueles ídolos que você leu? Ídolo da caverna, você consegue imaginar alguma situação que viveu, ou que vive, ou que você viu algum colega, que pode talvez se enquadrar em um daqueles ídolos atrapalhando o pensamento? Captou? Captei. Eu acho que eu passei um pouco por isso quando eu fiz a especialização em segurança pública, em que eu fiz uma avaliação, eu fiz um trabalho comparativo entre a polícia do Chile e a polícia do Brasil. E existe uma discussão sobre militarização, desmilitarização. E, nesse momento, eu me abstive da posição de ser militar e fiz uma análise à luz da história e a todo um contexto sociopolítico. E eu simplesmente fui contra o militarismo, uma polícia militar militarizada. Naquele momento, eu tive que me despir, né, do meu grupo, do meu ídolo ídolo do grupo, como é? O ídolo da tribo, para que eu pudesse ter o ídolo da tribo, para que eu tivesse um resultado. Tanto que eu, no final, fui elogiada pelo fato de ter sido bastante imparcial no meu resultado. Mas perceba, interessante como sua experiência, mas eu quero justamente compreender, talvez no sentido contrário, como às vezes, talvez os seus colegas não conseguiriam fazer isso por causa da tribo. Ou seja, ele não conseguiria imaginar uma polícia desmilitarizada. O pessoal diz que eu sou meio maluco, mas porque eu levei aqui na graduação para debater com os meus alunos o Prisco, antes mesmo de mandar prender ele, antes de deputar naquela coisa, trouxe lá, eu digo, eu tinha um aluno que era militar e era assessor dele, eu digo, traz aqui, vamos bater um papo. Foi uma coisa interessante, na época, cheguei quase a fazer um papeando com ele. E aí disse, olha, vamos analisar aqui o tenente Prisco e verificar. E Prisco achou, não. A primeira coisa que tem que fazer é desmilitarizar. E isso foi interessantíssimo ouvir dele, que estava naquela... Por quê? Porque a ideia da polícia militar mesmo, tradicional, era do jagunço. Era a forma inicial do... Tinha a expressão... Eu já orientei uns 2 ou 3 TCCs, como é que era? Era a Polícia do Mato, tinha um nome específico no passado. Não sei se você... Não, jagunço é o nome que a gente tem genérico, mas a própria Polícia Militar da Bahia... Né, Flávio botou aí.
Como é que era? Diga, Karina. Capitão do Mato? Não, mas tinha uma Capitão do Mato, uma expressão que a gente usava no meio escravocrata, mas tinha uma expressão própria que era da Polícia Militar. Me lembro que eu orientei um TCC e o menino fez uma pesquisa histórica sensacional, né? E era um menino interessantíssimo para fazer, porque ele era da companhia de teatro da Polícia Militar e aí tinha que trabalhar um pouco essa construção. E aí, e ainda mais, que eu posso falar sem nenhum problema, ainda ele era gay e ainda tinha aquela coisa da visão tradicional machista da polícia. Então, era muito interessante compreender esse tema, né? Na UFMA, no TCC. E aí, o que acontece? Quando eu trouxe o Prisco para falar, ele falou, não, a primeira coisa que tem que fazer é parar com isso. Por quê? Porque você tem polícia fardada e polícia que trabalha paisana. Esse negócio de imaginar, nos Estados Unidos, por exemplo, você não consegue conceber uma polícia militar. Você tem um outro instituto, mas que não é exatamente o nosso. Polícia, você vai ter a polícia que trabalha efetivamente de forma ostensiva com uniforme, para ser o referencial, e a polícia investigativa. Mas isso, quem está, digamos assim, vinculado ao ídolo da tribo, de dizer, opa, não, polícia é assim, não saio desse quadrado, é algo que pode acontecer. Então, digamos assim, vou puxar um pouco, sair da sua área e ir um pouco mais para a minha. Muitas vezes, quando eu trago e oriento na área trabalhista juízes que acabam propondo formas de solução extrajudicial, ele está saindo um pouco do discurso da tribo, entende? Do ídolo da tribo, que a justiça resolve tudo, né? Ou seja, é algo que a gente tem que compreender. Da mesma forma, quando eu estou lá ensinando o pessoal de direito civil, né? Isso mais no passado, né? Quando a gente construiu todo... E eu sou testemunha da história, né? Quando a gente construiu a tese de constitucionalização do direito civil, os professores de direito civil da UFPA, quando eu entrei na UFPA em 90, na graduação, em 91, né? Poxa, as pessoas chamavam aquilo, vocês estão esculhambando com o direito civil, isso é publicização, vocês vão transformar... E era, na verdade, uma outra perspectiva saindo da tribo. Beleza. Alguém consegue fazer mais alguma outra contribuição? Flávia. Eu pensei em mais ou menos duas ideias que eu não cheguei a pensar ainda em que tipo de ídolos se encaixaria, talvez na do teatro. Enfim, a gente pode discutir em qual deles. Claro. Mas seria um primeiro em relação a ideias meio de consenso que a gente tem no direito, como, por exemplo, o senhor falou da Constituição. Então, algumas ideias que a gente tem sobre direitos fundamentais ou sobre o entendimento que a gente tem sobre o que é a efetivação de certos direitos, que a gente vai consolidando ao longo da graduação e, às vezes, até depois. E, no meu caso, por exemplo, a minha pesquisa, ela quebra um pouco um ídolo que eu tinha, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que estagiei nas defensorias públicas, tanto na estadual quanto a da União, onde é um local que você está com muitas demandas contra o Estado, de obrigações de fazer contra o Estado, na área da saúde, inclusive, que é minha área de pesquisa hoje. E sempre a ideia de que o Estado deve prover aquele assistido, que tem aquela necessidade e tal. E hoje eu estou trabalhando com a saúde numa perspectiva de análise econômica do direito com o professor Saulo, e que é justamente uma desconstrução disso, uma ideia de que ok, precisa garantir, mas como que vai garantir? O que é que isso impacta no orçamento do Estado? Enfim. E um segundo ponto que eu queria colocar, que eu também senti um pouco isso quando eu entrei na UFBA como aluno especial na área de teoria da argumentação, e eu me recordo de, nos primeiros semestres na UFBA, com o professor Ricardo Maurício, a gente discutir, na época ele estava discutindo um pouco, algumas visões que para ele seria um retorno, como se estivesse voltando para o positivismo, digamos assim, e ideias de crítica ao
pós-positivismo, as teorias de argumentação, da argumentação, e aquilo para mim, como na minha cabeça, naquele momento, as teorias da argumentação, o pós-positivismo, era algo muito certo, seria meu Deus, digamos assim, né, na visão de Descartes, seria um Deus para mim, e naquele momento eu vi que poderia também serem feitas críticas em relação àquilo. Também era possível questionar aquilo e conseguiram me ouvir? É que Não ouvi, fez um barulho danado, não ouvi nada. Para mim também, no final travou. Ok. Aqui mostrou que estava... Vocês ouviram até onde, mais ou menos? Falando da defensoria, e depois você falou de Ricardo Maurício, e aí fez um barulho danado. Pronto. Seriam 2 ídolos, então, que eu queria trazer. Um seria esse em relação à minha pesquisa de hoje, que é na área do direito à saúde, numa perspectiva de análise econômica do direito, que os devem ser providos, mas em que isso impacta no orçamento do Estado, enfim. Esse seria um primeiro ídolo quebrado em relação a mais carente tem necessidade, enfim. E, no caso, isso estaria relacionado a essa ideia que eu tentei trazer como ídolo de concepções que a gente vai trabalhando ao longo da graduação, como deuses, digamos assim, como, por exemplo, o cumprimento da Constituição Federal e a interpretação que a gente tem de como essa Constituição deve ser cumprida, de prover, enfim, a depender também do lugar que você se forme, dos professores que você... Na minha formação foi bastante essa perspectiva dos direitos fundamentais, e eu entrei na UFBA como aluna especial em 2017, que até então eu estava trabalhando com teoria da argumentação, desde o 3º semestre mais ou menos, e Ricardo Maurício começou a trazer o pós-positivismo e trazia um certo retorno a algumas concepções do positivismo, enfim. E aí eu percebi que mesmo essa ideia, esse paradigma, digamos assim, que eu achava que era mais correto, pelo menos em relação ao positivismo, também pode ser questionado, também pode ser, enfim, criticado e superado, talvez. Entendeu? Beleza, Nelson? Nelson? Está ouvindo? Não, é isso mesmo. Vão sempre existir ídolos. E até os ídolos a gente muda. A gente veste um ídolo hoje e amanhã pode vestir outro ídolo. E quando você está pesquisando, existe uma porrada de ídolos querendo tomar sua pesquisa. E você tem que ter cuidado para não ter uma adesão tão radical, porque senão você deixa de ser você e você vira teu ídolo. Eu queria fazer um brevíssimo comentário sobre o método dedutivo e indutivo, sobre o Descartes e o Bacon. Veja bem, a gente viu qual é a ideia do Bacon. A ideia do Bacon é um pragmatista, ele é um empirista. Bacon é empirista. Ele quer pegar dados reais, dados concretos, coisas concretas, para desenhar uma coisa maior. Quer dizer, ele vai daqui de baixo, ele vai subindo, 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 até construir o topo da pirâmide. A razão, a verdade maior está lá em cima, mas você vai construindo. Descartes já é um pouco diferente, porque ele não parte de coisas materiais, nem de dados empiristas. Descartes parte de axiomas, ele parte de
conceitos, ele parte de ideias. Você vê que o trabalho dele é toda a base de ideias. E essas ideias vão terminar, no final, numa ideia maior. Os dois vão querer a mesma coisa, só que um vai querer de baixo para cima e o outro de cima para baixo. Mas os dois querem a mesma coisa, querem uma verdade maior. Entendeu? Quer dizer, no fundo, se você aplica um método ou outro, vai fazer pouca diferença no teu trabalho final, porque você vai ter que construir alguma coisa. Se você constrói com dados empíricos ou com dados teóricos, não importa. A diferença é no que é que você acredita. Você acredita na razão teórica ou na razão prática? Essa aqui é a questão. Se você acredita na razão prática, então seu trabalho tem que ter obrigatoriamente trabalho de campo, pesquisa de campo. O Bacon exige de você que você faça levantamento de campo para você ser coerente com a metodologia. Descartes não. Você pode partir de pequenas premissas que você elabora e dessas pequenas premissas você construir seu monstro, que é o trabalho final. Ok, Pamplona? É você. Professor? O áudio está... duas perguntas. Deixa eu para a Larissa, depois Karina. Eu acho que é importante esse esclarecimento do professor Nelson, porque eu estava lendo Descartes, eu fiquei em dúvida sobre isso, porque como ele traz o método dedutivo, mas à medida em que ele estabelece como um dos parâmetros do próprio método dele, partir de verdades mais simples para as mais complexas, isso me gerou uma confusão se seria indutivo. Porque você, pelo que eu aprendi do indutivo, é que você parte, né, de pequenas coisas para chegar numa verdade maior, justamente a pirâmide crescente. E aí, quando Karina tinha se equivocado, eu achei que ela tinha corrido na mesma dúvida que eu tive. Então, é mais para reforçar isso que o professor Nelson falou, que é a questão de que ele parte de verdades, então, pré-concebidas, que são verdades consideradas maiores, para chegar a verdades menores, ou seja, para confirmar verdades, né? Então, por isso é considerado o método dedutivo. É isso? É isso. Ele quer confirmar a premissa inicial. Entendeu? O Bacon, ele quer pegar dados empíricos da sociedade, coisas práticas, coisas palpáveis, e desenvolver conhecimento, um método para uma verdade maior, um pouco diferente. Mas Descartes usa exatamente o contrário. Quer dizer, ele usa exatamente a mesma coisa no fundo, mas de forma diferente, porque ele vai trabalhar com premissas, com teorias, pequenas teorias. Ele pega uma pequena teoria, tudo bem. Aí ele vai ver pequena teoria, Deus existe, tudo bem. É uma pequena teoria. Agora, vamos buscar provar por todos os meios de que Deus existe. Entendeu? Mas ele já parte de uma verdade. Ele já parte de uma pequena verdade. Bacon não. Bacon não parte de verdade. Parte de dados empíricos que vão surgir uma verdade. Essa é a diferença. Mas, no fundo, os dois querem a mesma coisa. Por isso que estou dizendo, não importa qual método você vai usar, você vai chegar no mesmo resultado, porque você vai chegar ao resultado da tua pesquisa, do que você deseja. Agora, se você usa Bacon, você tem que trabalhar com coisa de campo, porque o método exige. Descartes, não. Você pode pegar até o princípio teórico do Kant, o princípio teórico do Agamben, do Sartre, fazer uma costura
e criar uma outra coisa. Você pode fazer isso. E você faz com premissas teóricas e não com pesquisa empírica. Deu para entender? Maravilha. Karina, queria falar uma coisa? Só para não... Primeiro, para a gente não confundir, que eu acabei confundindo, eu fiz uma relação que o dedutivo seria sempre partindo de Deus para baixo, para a gente não esquecer a questão do nome. E o indutivo é do in, aquilo que está dentro de alguma coisa maior, para que a gente também não... eu acabei misturando. Então, dedutivo, Deus, para baixo, a gente já sabe que é o Descartes, indutivo, dentro de uma coisa maior, né? E, professor, o que eu queria perguntar ao senhor era sobre o método indutivo, né? Tanto faz qualquer um dos professores. Eu já observei que existem muitas críticas a esse método indutivo e algumas pessoas acabam falando em tentar diminuir a incerteza que ele tem, que ele possui. Eu queria que o senhor, se pudesse falar sobre isso. Veja bem, todo método tem limitação. Por isso que Pamplona disse, o melhor método é aquele que vai se adequar ao seu objeto de trabalho. Entendeu? Então, todo método vai ter... Você pode dizer assim, o método indutivo é ruim porque eu vou pegar essas coisas da sociedade, esses fatos podem ser maniqueístas, pode estar manipulado, pode não sei o que, eu vou chegar a um resultado errado. Ou você pode dizer, não, é negócio de partir de Deus, eu vou terminar chegando a um resultado que eu já sei, que no fim vai ser Deus, porque eu parti de Deus. Então, todas as críticas, hoje a crítica ao método de Bacon existe, mas existe ainda mais crítica, que as pessoas dizem, mas isso não presta, isso é método cartesiano. Se a gente ouve dizer isso à torta e à direita. E as pessoas esquecem que todos nós usamos o método cartesiano permanentemente. Na escola primária, quando a gente entra, que vai fazer um trabalhinho, diz, primeiro você faz isso, depois isso, depois isso. Aí você vai até ela ensina a decorar para você chegar a alguma coisa. Isso é o método de Descartes. Entendeu? São pequenas ideias. O método cartesiano. E a gente divide o troço em capítulos, dividir em capítulos para construir o método cartesiano. A gente sempre faz o método cartesiano e a gente continua criticando Descartes, sem nunca ter lido Descartes. Esse é o problema. Porque é muito fácil você criticar, jogar no lixo, se você nunca viu. Mas você leu Bacon e você teve uma contribuição interessante sobre os ídolos. Mas se você não tivesse lido Bacon, você poderia repetir alguma coisa de crítica do método. Você nem saber o que você está fazendo. Mas no momento que você lê, você já reflete, aí você já usa de uma forma prática, pragmática e bem usada. Então, nós vamos continuar avançando nos métodos, porque aí por isso que eu livro trouxe teorias de método científico. Não existe só uma, nenhuma é verdadeira, nenhuma é única. Todas têm sua verdade em seu momento. Você não precisa usar, você não precisa ficar limitada ao método de Descartes ou ao método de Bacon hoje. Mas hoje você tinha que defender o método de Bacon, porque era seu trabalho. Obrigada. Beleza? Professor, Natália? deixa eu falar, partindo da ideia que Flávia trouxe, né, dessa questão do que a gente tem ali no direito, especialmente, algumas premissas que são ali, até a gente pensando na Constituição, são intocáveis. E aí eu queria fazer uma reflexão a respeito da legislação de emergência que a gente está convivendo agora, especialmente na minha área trabalhista, por exemplo. A gente tem ali o patamar mínimo civilizatório do artigo 7º da Constituição, e que, de certa maneira, foi mitigada aí com a legislação de emergência que a gente teve, por exemplo, com os acordos individuais de
de redução do contrato, enfim, redução da jornada com redução do salário. Então, nesse sentido, me pareceu que a gente teve ali temos esses deuses ali do direito do trabalho, os princípios que norteiam ali a legislação trabalhista, e que a gente teve que se desapegar um pouco, momentaneamente, ali, para superar esse momento. Então, fazendo essa reflexão, eu queria entender e saber a opinião de vocês, se é possível a gente conviver com deuses, com esse patamar mínimo, em decorrência de um momento ou para desenvolver uma pesquisa, se a gente consegue, ainda porque passado esse momento de pandemia, por exemplo, a gente vai voltar à utilização dos princípios como eles foram postos anteriormente a essa pandemia, nessa legislação de emergência. Então, é possível a gente fazer um entendimento, uma compreensão de que a gente pode conviver com deuses e ainda assim desenvolver a nossa pesquisa? Rodolfo, É plenamente possível. seja de trabalho, Deuses, nada melhor. de trabalho é isso, né? É perfeitamente possível conviver com isso. Você não precisa, numa onda nietzschiana, matar Deus nessa perspectiva, não. Na verdade, é preciso saber lidar com eles. Karina não vai querer destruir a corporação militar ou desvalorizar a atividade militar por propor uma desmilitarização da polícia. Ela não quer acabar com a polícia, ela quer reconstruir. Então, nesse ponto, claro que a relação com os deuses não vão ser, nesse ponto, algo que vão ser destrutivo. Deus, os ídolos, né, de bem, né, desculpe, é que mutatis mutandis acaba sendo a mesma coisa, né? A mesma coisa, claro. Exatamente. Era ídolo que eu ia falar e eu utilizei Deus, mas Exato. Então, nos ídolos, mas o que é que a gente não pode? É deixar os ídolos obstaculizarem a nossa compreensão da matéria. Para você entender uma coisa, talvez só Natália vai entender, porque a pergunta foi muito dela, então eu vou dar exemplos muito direcionados da nossa área. O que é que acontece quando você o professor Nelson dá uma aula sensacional sobre a etimologia da palavra entusiasmo, né? Quando você entusiasmo, né? Quando Deus toma você e você não vê mais nada, né? Depois você pede para Nelson explicar mais. Mas quando você fica entusiasmado com determinados ídolos, você acaba gerando a situação que é extrema, né? Você, Natália, na área trabalhista, se pegar um acórdão relatado por Jorge Luiz Sotomayor, você provavelmente já sabe que vai ser favorável ao empregado. Mas você nem leu. Você vai ver só... Né? Ou se você pegar um acórdão de Invisganda da Silva Martins Filho, há uma grande possibilidade de ser favorável à empresa. Significa uma distorção tal que o ídolo chegou a um grau tal que virou um deus para Descartes, para tentar fazer uma brincadeira com a sua atrapalhação aí. Né? Na verdade, ele não questiona mais, entende? Então, quando nós confundimos na perspectiva científica e nos apegamos a determinadas afirmações ou a dogma é uma expressão boa, a dogmas e que não queremos mais questionar, aí o ídolo atrapalha. Mas o ídolo por si só, se bem compreendido no papel que ele pode ter, porque o ídolo da tribo dá pertencimento. Você não pode fazer só discurso corporativo. Mas se você vai, dentro da tribo, fazer uma determinada exposição de um tema que interesse para a afirmação da tribo, ótimo. Você só não pode achar que a tribo é o centro do universo. Ela é um mundo, um locus, um ambiente, mas que não pode limitar a sua visão do mundo. Não sei se eu fui claro, mas eu quis mostrar isso. Porque essa questão de ídolos ou deuses, né, juntando os dois, acaba travando o nosso olhar na compreensão do pensamento científico. E aí é muito difícil para nós ir além daquela afirmação. Mas essa é a base. Dá para conciliar tranquilamente. O que não dá para conciliar é o fanatismo.
É a busca da convivência pacífica entre É, o ídolo e a pesquisa. Perceba, de certa forma, princesa, essa minha resposta, ela é uma compatibilização com a minha resposta para Técio. Ou seja, o dualismo, certo ou errado, preto branco, é uma coisa muito restritiva do pensamento, né? Eu sempre brinco, tem muito mais do que 50 tons de cinza. E aí a gente vai, aos poucos, compreender essa matéria. Beleza? Professor, só um adendo. Mari. O próprio autor, o Francis Bacon, ele traz na teoria dele de que não necessariamente você tem que deixar de lado os seus ídolos, mas que você Certo, tem que reconhecer exatamente. que eles existem, Isso mesmo. e não deixar com que ele interfira no resultado. Só isso. Professor? Oi, professor? Oi. Diga. Tá bom o som? O som está muito baixo, Técio. Vou tentar falar um pouco mais perto do microfone. Aumenta o volume aí. Então. Bom, professor, retomando e tentando observar de modo geral as boas explicações de Larissa e de Karina, no final das contas, e mutatis mutandis, nós tivemos também, indiretamente e implicitamente, uma explicação de como se dá o funcionamento dos sistemas de civil law e common law. Eu trouxe aqui um caso emblemático que nós chegamos até a discutir um pouco dele na aula anterior de metodologia, que é o caso da DPF 54, que nós temos formal e materialmente uma aplicação cartesiana no âmbito do direito constitucional. Formal porque ela parte de silogismos, e material porque aqui a DPF 54, fazendo um breve esforço, é aquela DPF em que se discutia a legalidade da criminalização do aborto do feto anencefálico. E o que se discutiu, o que ficou como premissa primordial, já com algum tautologismo, Deus, em algum sentido figurado, é que aquele feto anencefálico ele não tinha a fiação neurálgica para ter a consciência individual, logo destituído do logos, e também não tinha capacidade comunicativa, ou seja, como ele não tinha o exercício da razão plenamente, se concluiu que aquele aglomerado de células para o STF naquele momento não se enquadrava no título de aborto, no tipo penal de aborto. Inclusive, essa é uma premissa que foi lançada dentro do tribunal através da legislação de doação de órgãos, a Lei Federal 9.434, que estabelece como morte cerebral um estado tal em que nós não temos mais o funcionamento das estruturas cerebrais mínimas. Daí por diante, nós não temos mais uma distinção entre homem e o não homem, para falar de uma forma simples. E uma outra forma de percepção do método agora, o indutivo, não o dedutivo, mas o indutivo de Bacon, que é muito comum nos países de common law ou de stare decisis, e que vem sendo incorporado ao direito brasileiro, é o caso, por exemplo, das súmulas vinculantes, e o artigo 103A, inserido na Constituição pela emenda 45, que foi uma pequena reforma do Judiciário, diz que o Supremo Tribunal Federal, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, ou seja, abre-se um parênteses, uma série de questões particulares sendo analisadas pelo Supremo Tribunal, pode levá-lo a aprovar uma súmula que vai ter validade para toda a administração. E essa súmula faria, às vezes, um axioma. E não constitui um grande exagero, nem um pequeno exagero, dizer que nós estamos aqui diante do que Bacon chamaria do movimento de instância, ou seja, aquele movimento que nos conduz à elaboração de um axioma, que é firmado numa súmula, e a partir dessa súmula, obtida de casos concretos, várias situações individuais em que essa matéria constitucional foi decantada, gerou um determinado enunciado. Basicamente isso, professor, que eu trago assim como exemplos do método dedutivo e do indutivo sendo aplicados dentro do direito. Tomara que tenha ficado bom o som. Larissa quer falar também? Só para complementar também o raciocínio de Karina falando dos ídolos, né? Que o próprio Descartes, ele fala, ele quebra os ídolos dele, da época dele, quando fala dos filósofos. E ele fala de forma realmente sutil, mas é como se ele chamasse a visão dos filósofos da época de preguiçosos. Porque eles fariam tudo menos filosofar, ou seja, eles ficam
Estou elucubrando verdades já postas, acreditando e tendo aquilo como verdade e repetindo aquilo, sem ter o senso crítico para questionar contrários a Bacon. Nesse aspecto, eu acho que eles se assemelham por proporem esse modelo de quebra de uma realidade anterior. Perfeito. Corretíssimo. Corretíssimo, porque os pensadores da época de Descartes eram todos pensadores da igreja. Os filósofos eram todos filósofos da igreja. Todos tinham a mesma razão, o mesmo catecismo, a mesma coisa. E é isso que Descartes não quer aceitar. Ele critica por isso, porque não tem nada de novo. É sempre a mesma coisa. No final, o que é que vai acontecer? Deus chegou e eu estou aqui. Porque Santo Agostinho era um sujeito normal. Tinha mulher, andava em brega, fazia sodomia, diabo quatro. Era um cara meio perdido na vida. Um dia ele está no monastério e de repente aparece uma luz. E a luz ilumina ele. A partir daquele dia, ele vira um pensador cristão e ele terminou virando santo. Mas era mais ou menos assim. Era sempre uma revelação divina que fazia com que o sujeito começasse a pensar, e o pensamento era sempre para provar aquilo que já estava estabelecido. É aí que Descartes, não, mas eu não quero isso. A crítica dele é por isso aí. Isso é perigoso, né? Perigoso. Mas como a saga dele, a saga que eu escrevi dele, vem revelar não, vem copiar da teoria, que ele ficou com medo depois, né? Depois que viu o resultado com Galileu. Aquele cordelzinho que você fez, ficou maravilha, cara. Excelente. Porque era aquilo mesmo. Ele, peraí, meu irmão, calma. Calma aí. Continue seguindo a religião. Isso é só um estudo, aqui é só... É exatamente aquilo. Cadê? Vai aguardar o professor Pamplona? Eu estou com a saga aqui, se quiserem que fale de novo aqui, o cordel, enquanto espera. Eu estou aqui, perdão. Já voltou. Leia seu cordel, vá, meu bem. Leia seu cordel. Leia o cordel, Karine. Eu leio aqui. Para relembrar, quem foi que não estava na outra aula? Tinha alguém aqui que não estava? Todos estavam, não foi? A Larissa não estava. Não, Larissa não. Natália não estava. Natália estava? Na aula de semana passada não estava. Descartes? Não, no semestre de Descartes. No semestre eu estava. Não, ela estava. A saga de René Descartes. Um certo cabra da peste resolveu nos ensinar que no meio do Nordeste temos muito que pensar. Esse cabra da Europa decidiu foi criticar os livros de sua infância, dizendo não mais prestar. Resolveu criar sozinho um sistema de lenhar. Era antes da escolástica, xodó dos padres de lá. O método de Descartes usou o francês vulgar, decidiu que espalhar o jeito de raciocinar. Buscando sua verdade, o cabra veio questionar, pela dúvida enjoada das coisas desse lugar. Da verdade pura, ele foi justificar, que não se pode em verdade afirmar ou negar. Inteligente foi o cabra que esculhambou a escola, explicou a metafísica, isso foi logo sem demora. Disse que Deus existiu e era pura perfeição. Não era ele Galileu, agiu com moderação. A alma e o corpo do autor têm liame para grudar. Disse que Deus é a ponte, mandou o gênio se lascar. Mostrou que o cabra existe apenas ao cogitar, somente quando insiste no ato de duvidar. O escritor era valente, pensava eu, seu doutor. Descobri que não era tanto, quase
sofrendo aquele terror. Ele foi mais coerente, pôs-se a justificar que a história não era ensino, era só biografar. Do sonho à ilusão, mandou foi questionar. Tem que pensar a juventude, para modo de se comprovar. Para não mais se encrencar, mandou seguir a religião, manter o que é provável, sem esquecer a cogitação. Foi no século XVII, cheio de vaidades, com forte determinismo e absoluta verdade. Partindo da matemática, ele fundou a razão, foi instrumento da ciência durante um bom tempão. Mas para não deixar de lado a síntese cartesiana, imaginei uma ideia. Veja só que coisa insana. Pensei na reflexão sobre o determinismo com os ritos do sertão para a gente tomar juízo. E aí? Bem. Muito Obrigada. bem. Manda para mim, para o meu e-mail, esse cordão para publicar lá no meu blog de poesia, beleza? Então, meus amigos, minhas amigas e meu amigo Técio, eu e Nelson estamos muito felizes aqui com a nossa aula. Sara não chegou a tempo, a nossa amiga estrangeira. Eu vi que tentou entrar, mas não conseguiu. Vamos ter que, na próxima aula, ela faça. Tivemos aqui a gravação apenas a partir do momento da exposição de Karina. Fizemos aí algumas observações sobre a exposição de Larissa, de Descartes, e algumas ideias que surgiram aí também na proposta de Natália. E, na próxima semana, nós nos encontramos com Sartre e Durkheim. Sartre com Técio, né, é um método progressivo e regressivo, e Durkheim com Flávia, né, que é o método sociológico. Né? E aí, salvo engano, os textos já estão lá no AVA, mas se não tiver, fala com o professor Nelson, que ele consegue, e aí a gente compartilha. Eu já mandei para todo mundo num Dropbox. Beleza. Deus abençoe, então, todos vocês. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo a todos e todas. Tchau, tchau. Querem fazer fotinha? Fazer uma fotinha, todo mundo aparecendo. É bonitinho aqui. Olha só, que sala linda. Olha só, todo mundo sorrindo. Vou jogar no grupo. Beijo a todos e todas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.